Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje com uma presença ilustre da doutora Flávia Mendes. Nós vamos falar sobre Planet e datasets de carbono. Estou muito feliz. Uma possibilidade de agenda. A Flávia esteve agora no G20 no Brasil. Ela vai falar um pouco sobre isso também, né? Mas conseguir uma agenda, né, para a gente conseguir gravar. A Flávia está na Alemanha, a gente está aqui em Brasília, eu e Gustavo Ferreira, quem eu já cumprimento. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Fala aí, professor. Tudo certo? Tudo bem? Estou ansioso aqui para saber, né? Eu sou... É complicado porque eu utilizo os dados da Planet diariamente, né? Eu sou fã de carteirinha, então a gente vai aprender um pouquinho mais aqui nesse episódio de hoje e espero que seja proveitoso também para o pessoal que está escutando. Não, com certeza. Aliás, falando de usuário Planet, a gente fez um acordo com a SCCOM na universidade, isso há muito tempo. Aí eu já orientei uma dissertação de mestrado usando os dados para ver interferências antrópicas em ciclo hidrológico. Depois entrei naquele programa acadêmico da Planet, pena que é só um ano, né? Só um ano. A gente, quando eu fui pegar a última imagem para fazer o último trabalho, acabou o período. Paciência. Mas geramos vários artigos, fizemos no último simpósio de sensoriamento, fizemos 2 trabalhos legais, né, Gustavo? Testando o Super Dove, a potencialidade das 8 bandas. Vem coisa muito legal aí, que é o hiperespectral. Eu estou num nível de ansiedade imensa, porque é a minha área de origem dentro do sensoriamento remoto. E eu já queria passar a bola para a Flávia, primeiro agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, uma agenda super lotada, enfim, complicada a sua agenda, com certeza, como uma pessoa, uma executiva da área de sensoriamento remoto na Planet. Flávia, muito obrigado. Queria te agradecer imensamente essa disponibilidade e pedir a você que você se apresente para que a nossa audiência conheça um pouco melhor você. Seja bem-vindo. Obrigada, professor Gustavo Batista e Gustavo Ferreira. Vai ser bem engraçado, porque os podcasts que eu tenho visto, o pessoal fala Gustavo, você fala, mas qual Gustavo? Qual dos dois? Qual dos dois? Enfim, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho bastante todo o conteúdo que vocês geram na internet, também a questão dos cursos, né? Essa comunicação científica para a geração que está chegando é extremamente importante, né? Uma comunicação mais inclusiva dentro das redes sociais. Eu acho um trabalho extremamente fantástico. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Flávia. Eu sou cientista com foco em sensoriamento remoto na área de florestas e uso da terra há mais de 16 anos. Então, eu comecei primeiro em alguns órgãos civis governamentais, brasileiros como o INPE. Eu passei pelo INPE por 6 anos e depois passei pela Embrapa, onde eu acabei fazendo parte de importantes sistemas nacionais de monitoramento da terra, né, em relação ao Cerrado, mas um pouco a Amazônia também, pegando a parte mais dos estados de São Paulo. E nos últimos 8 anos, né, depois da conclusão do meu doutorado, eu tenho trabalhado muito com a parte de carbono florestal, que foi um dos temas também do meu doutorado, e com os relatórios, né, em relação, os relatórios que a gente chama nesse mundo de ESG, né, de ESG, essas novas regulamentações que têm surgindo, como a da União Europeia, mas dentro do próprio ambiente também do mercado privado, né, e na Planet eu sou gerente de programa de floresta e uso da terra, então eu faço esse apoio estratégico, né, para que a Planet consiga desenvolver e lançar no mercado essas novas soluções de monitoramento de floresta e também de uso sustentável da terra. Mas especificamente, por ser cientista e ter todo esse conhecimento técnico, eu acabo fazendo essa tradução entre a parte mais parte científica técnica para políticas públicas, apoio de políticas públicas, a parte técnica científica para apoio de novas soluções de mercado, ou de trabalhar com comunidades. Então, acho que dentro do meu time, que é o time de impacto e sustentabilidade, eu tenho essa digamos assim, essa missão de fazer essa tradução entre o meio mais comercial, mas também de políticas públicas e a parte de ciência, né? Fazer essa junção, que é muito difícil, mas que vale a pena.
Não, e é fundamental, porque se você não cria uma estratégia de políticas públicas, você não cria cultura. A gente vê pela dificuldade, por exemplo, dos mercados de ativos econômicos, né? Você criar uma cultura, por isso que os mercados são voluntários ainda, tem uma discussão muito forte na questão da regulação, e justamente porque as pessoas não sabem o que vai acontecer. Eu estava assistindo ainda há pouco um vídeo de um dos grandes CEOs de fundos de investimento, algum tempo atrás, o cara falando sobre Bitcoin, por exemplo, com um nível de desprezo imenso. Bitcoin bateu 72 mil dólares essa semana, né? Então, a gente, na verdade, ninguém sabe nada, e no final as coisas acabam acontecendo. Quando você fala, por exemplo, da questão do ESG, ninguém falava sobre isso até o CEO da BlackRock chegar em 2020 e dizer ou a gente faz ou o mundo quebra. Então, a gente precisa, né, criar uma cultura, e política pública é uma solução extremamente importante. Por isso tem tanto grupo lobista dentro dos setores públicos, né, seja no legislativo, no executivo, para justamente criar uma coalizão para que as pessoas entendam, né, a importância dessa questão. E eu acho que na área de floresta nós estamos caminhando para uma discussão extremamente importante em termos de política pública, que é uma coalizão, que eu espero que aconteça, entre a área ambiental e a área do agro, porque são duas áreas extremamente importantes. O agro pode se beneficiar se preservar a floresta em pé, e a área ambiental ganha com isso, porque os caras vão ser remunerados, então você pode trabalhar com populações tradicionais, ou seja, é um momento extremamente ímpar na nossa história ambiental planetária, e que tem que ser feita porque a urgência é imensa, né? Nós estamos começando a primeira grande onda de calor de 2024, depois de 9 no Brasil o ano passado, né? Então, eu acho que é um contexto muito interessante. A sua formação inicial é em... Eu sou geógrafa. Isso... geógrafo, tá formada a quadrilha aqui. É formação de quadrilha, né? Ai, gente, é muito bom. Não, o bom de ser formado em geografia é que a gente tem essa perspectiva, né? Como você mesmo disse, a questão social, a questão econômica, a questão ambiental, são perspectivas que são muito transversais, né? São assuntos que são transversais. Então, ter esse tipo de perspectiva, eu acho que tem um ganho gigante, né? De diversidade, um pensamento mais sistemático, né? Onde a gente avalia todos as variáveis, digamos assim, de um problema, né? O geógrafo olha para uma imagem de satélite e quer ver quem está dentro do pixel, né? Como é que aquela pessoa consome aquele pixel, né? Isso, como ele está sendo utilizado. Exato, não é só uma matriz, né? Não é só um dado numérico. Não, tem gente ali, tem vidas, tem relações, é muito legal. Muito legal. As coisas não estão dissociadas, né? Isso. A gente sempre acha que quer saber qual tipo de transformação está sendo executada ali, né? Então, essa nossa visão mais ampla, né, nos permite também atuar em todas essas frentes, né? Isso é muito importante, desde do mercado, do business, né, da parte econômica, da parte ambiental. Então, isso é muito interessante. É uma coisa que, antes mesmo de entrar na geografia, eu já tinha percebido, né? Eu fiz engenharia antes, e realmente a visão é diferente, né? Conforme eu fui subindo na graduação, eu fui entendendo isso, que ainda que haja essa separação, a gente já comentou sobre isso, entre parte física e parte humana, né? Principalmente na UNB você tem isso um pouco mais claro. Essas coisas não são dissociadas, né? Não tem como você dissociar o físico do humano, né? A gente tem a manifestação da natureza em si, então está tudo muito conectado, e a ideia é entender essas conexões e essas relações. Até porque muitas das regulamentações, né, ou do que a gente tem hoje em dia, por exemplo, quando a gente pensa em mercado de carbono, quando a gente pensa das NDCs que precisam ser submetidas pelos países, tem todo um contexto social por trás disso, né? Você tem a parte técnica, que você tem que fazer o mapeamento, o cálculo, a estimativa, mas você também tem uma questão social de como entender por que essas mudanças de uso da terra estão ocorrendo nesse país, né? Quais são os drivers que eles chamam, né?
que é totalmente diferente dependendo do país. Então, entender também essa dinâmica entre o que eles chamam de Global South, Global North, entender como os mercados eles se traduzem em uma parte do continente, outra parte do continente. Então, é tudo muito ligado. Muito bom, muito bom. E dentro dessa perspectiva, eu acho que existe uma questão que é um dos pontos aqui desse nosso episódio de hoje, que é uma lógica que eu acompanho desde a época do lançamento do Modes, né? Eu fiz parte das primeiras discussões. Em 2003, teve o simpósio de sensoriamento em Belo Horizonte, e o Alfredo Ruete veio para palestrar sobre o Mode 13, né? Que era o produto de vegetação. E depois um amigo que era orientando dele, aliás, tinham dois colegas, dois amigos que foram orientandos dele quando ele estava ainda nos Estados Unidos, e organizaram um evento em Goiânia, que foi o primeiro workshop internacional do Modes. E eu participei, eu fiz a primeira apresentação do dia, inclusive, era um dia de apresentações. E o Modes vem com uma filosofia que hoje a gente percebe muito, de forma muito intensa, não só em plataformas de Big Data, mas também nas empresas, como é o caso da Planet, que são os produtos ready to use, né? Os produtos pré-processados que já geram um valor agregado, que partem de uma inteligência de integração de dados para gerar uma solução. E hoje uma das grandes demandas, a gente está vendo isso acontecer de forma muito, muito ampla, não só no caso da Planet, mas em várias outras, a busca por datasets de biomassa viva acima do solo. E outras questões, como, por exemplo, na Agência Espacial Europeia, o projeto Biomass, com uma perspectiva de 18 meses de tomografia SAR para justamente cubar essa vegetação acima do solo, para que a gente possa derivar, a partir das métricas, os outros componentes e chegar a esses grandes estoques, né? E não só mercado de carbono, mas também os mercados de ativos de conservação de biomas ou de biodiversidade, que está hoje muito em voga, tanto que a gente deve ter cada vez mais uma integração entre as COPs, de mudanças climáticas e de biodiversidade. Esse ano a gente tem na Colômbia a COP16, né, acontecendo, e em Baku a gente vai ter a COP29. E aí eu participei recentemente, a Flávia conduziu um workshop extremamente interessante que a Planet propôs, de justamente esse Forest Carbon, né, esse produto. E eu queria conversar um pouco com você sobre esse produto, que eu acho que é algo extremamente importante para a gente conseguir chegar a essas mensurações, mas principalmente diminuir os esforços amostrais das validações em campo, ainda mais num contexto super difícil de se monitorar localmente, que é o contexto amazônico, né? Não, total, e é muito interessante mesmo, gente, porque, como você tem falado, eu acredito muito na questão de usar diferentes tipos de dados, né? Desde muito cedo, quando eu entrei nesse mundo do sensoriamento remoto, acho que a fusão de dados faz uma diferença tão grande, né? Vocês têm falado tanto da questão do radar, né? De como consegue entender melhor as estruturas florestais e tudo mais, e a questão do óptico, a gente entender um pouco mais do componente bioquímico, hiperespectral, ainda mais agora, né? Mas o Forest Carbon Diligence, então, ele faz parte do que a gente está passando agora dentro da empresa, né? Então, a gente é uma empresa, eles chamam de data provider, né? Mas a gente também tem passado um pouco como uma plataforma. Ainda precisando muito da ajuda e do suporte dos nossos parceiros, porque a Planet é o que é, gente, por conta dos parceiros, porque são os parceiros que estão lá incluindo, adicionando todos os insights que a gente precisa para resolver um tipo de problema, né? E para facilitar um pouco a vida, porque a gente sabe que a estimativa de carbono é uma coisa extremamente complexa, extremamente complexa, porque tem muitas variáveis envolvidas. A Planet decidiu lançar esse produto global, mas também para cobrir essa questão de transparência dentro do mercado, né? A gente tem visto muitas críticas dentro do mercado voluntário de carbono, e os dados que são produzidos, eles são produzidos de forma diferente, às vezes tem uma metodologia que é um pouco mais arcaica, algumas outras certificadoras estão evoluindo um pouco mais nisso, então ter um produto global, assim, te permite fazer esse tipo de comparação, para você ter um pouco mais de transparência quando você está comparando, por exemplo, o seu produto com um dado global. Então, são dois tipos de
de produto, né? Um de 30 metros, que volta desde 2013, que é muito focado para essa questão do mercado de carbono, para que você possa entender um pouco da sua baseline, acompanhar, ter esse monitoramento, né? E utilizando vários dados de satélite, né? De Landsat, a Sentinel, de Allos Pulsar, de dados de campo, de JEDI, e utilizando alguns tipos de equação para densidade da madeira. Então, assim, é um dado... O que eu gosto muito disso é por ser um dado global, né? Obviamente, ele é um dado global, então a acurácia local vai depender muito dos dados de treinamento que a gente vai ter naquela região, né? Mas eu acho que para servir essa questão de transparência e confiança do mercado é excelente, né? E pega tudo, né, gente? Pega quem está desenvolvendo o projeto de carbono, quem quer entender um pouco mais se aquela área pode, por exemplo, ter um projeto de carbono, tem todas as características para isso, para a certificação também, por exemplo, para monitoramento, ou seja, para agências que dão notas, né, para os projetos que são aprovados pela Verra, que é muito interessante, e por outras certificadoras também, mas também para quem vai comprar, né, porque quando, sei lá, uma grande empresa vai comprar um crédito de carbono, ela quer ter a segurança, né, de que ela está comprando um crédito de alta qualidade, seja da parte ambiental, social, econômica e tudo mais. Então, eu acho que também as empresas as seguradoras, consultorias também, elas podem estar utilizando esse tipo de dado, né, para dar um apoio, por exemplo, a um grande comprador, um cliente. Mas entrando, e aí a gente vai ter os de 3 metros, que eu sou fã, por conta da degradação, né? Eu assisti todos os episódios de degradação, a gente sabe que a degradação é um problema que agora, assim, que eu digo assim, agora, né, nos últimos anos o pessoal tem falado mais, e que é importante, a gente sabe que existe muita emissão de CO2 por conta da degradação, seja por logging seletivo, seja por efeito de borda, por fragmentação, aumento de temperatura e tudo mais. Então, eu acho que esse tipo de dado vai ser bem interessante. Aí vai incluir, obviamente, os dados da Planet, de 3 metros, para dar, digamos assim, essa visão um pouco mais acurada, né? Porque quando você está fazendo o projeto de carbono, você precisa fazer toda a estimativa, né? Imagina você ter uma estimativa onde você consegue estimar, por exemplo, a questão de borda, de degradação e tudo mais. Tem um artigo super interessante do Ricardo Dallagnol, ele utilizando os dados do NICFI para fazer a identificação de dados de degradação, de corte seletivo, de fogo, assim, super interessante. Então, às vezes, a gente acaba superestimando, talvez, uma quantidade de carbono naquela região, porque a gente não está contabilizando os efeitos da degradação no decréscimo de carbono, seja na borda, nos primeiros 100 metros, ou seja dentro do próprio fragmento por conta de corte seletivo, né? E sempre foi um problema e uma dificuldade nessa verificação do corte seletivo, principalmente por causa da densidade, né? Nem sempre você gera grandes clareiras ali, quanto mais detalhado, melhor. Me lembro um tempo atrás, eu tive uma orientanda de mestrado que era da fiscalização do IBAMA, e a ideia era que a gente visse o corte seletivo em terras indígenas. E a gente usava uma estratégia que é muito comum em clima urbano, que é o Sky View Factor. A gente pegava o próprio celular, colocava uma lente olho de peixe, que é vendida nessas feiras de importados, né? Você acopla no seu celular, e aí você tem uma foto hemisférica, isso faz com que as árvores entrem para dentro do campo de visada da lente, e aí você calcula, você binariza isso, e você calcula o quanto você tem de abertura de dossel. E isso você vai vendo à medida em que vai ocorrendo o corte seletivo, né? Essa abertura, esse aumento do Sky View Factor, que é uma coisa que é muito usada em clima urbano para entender os canyons, né? Os caras fotografam os prédios para ver como os prédios impedem a entrada de luz ou a circulação de ventos, coisas do tipo, né? E é uma perspectiva extremamente interessante. É claro que se você estiver trabalhando num contexto mais regional, a escala, né, não vai necessitar, mas é como, por exemplo, o pessoal do MAP Biomas alerta, né? Você faz o alerta a partir de 30 metros e aí você detalha em 3. Você detalha em 3 e fala, realmente isso está acontecendo, e aí você tem esse nível de questão. Você tocou num assunto que me deixou triste. Outro dia eu estava assistindo um workshop internacional da Planet e fiquei sabendo que no fim desse ano, em setembro, acaba o NICFI.
Aí eu falei, meu Deus do céu, agora nem os mosaicos a gente vai ter acesso gratuitamente. Eu tenho uma defesa, claro, eu uso dados pagos e tal em projetos de pesquisa, mas para ensino e principalmente para popularização eu tenho uma filosofia que é open source, né? Tanto, os FOSS, né, para softwares livres e de código aberto, assim como dados gratuitos, né? Mas a gente está num grande projeto internacional, já conversei com você sobre ele, e a gente tem parceiros de dados, um deles, inclusive, a Planet, que a gente está organizando, né? Tivemos uma reunião com o David Martin para falar sobre essas discussões todas, né? E eu acho que é uma perspectiva muito interessante, mas para os nossos alunos é tão bom o NICFI, é tão legal, a gente consegue fazer com 4 bandas e putz, dá para fazer um monte de modelagem legal, já fiz muito trabalho nesse sentido. Mas fiquei triste que está acabando, espero que venha outro. Sim, a gente vai debulhar nossas imagens, que a gente tem umas 2 ou 3 cenas aqui do Distrito Federal, né, do Planet Scope. A gente vai fazer tudo que for possível ali dentro, então até chegar, né, novamente Daqui a 20 anos a gente está publicando com a imagem do ano passado. Então, sim, claro, mas existe todo um suporte da comunidade também, né, para que para que esse programa continue, né, como você disse, para dar principalmente suporte para a área de pesquisa e tudo mais. E é fantástico, assim, ver os trabalhos que têm saído, né, do NICFI e em relação a tudo, assim, teve muitos países usando para fazer justamente essa validação, por exemplo, né, das áreas de degradação, porque pouquíssimos países incluem a questão da degradação dentro dos NDCs, né, que são enviados para a UNFCCC. Gente, esses nomes em inglês é uma complicado, você fazer a tradução dele você acaba se complicando toda. Mas é fantástico, assim, inclusive com ONGs, né, com partes de governos estaduais e tudo mais, e também com comunidades indígenas. Tem um exemplo fantástico acho que foi com a Rainforest Alliance, que eles várias comunidades indígenas no Peru, elas estavam utilizando as imagens do NICFI colocadas no smartphone, então você não precisava de ter internet nem nada, e com isso elas conseguiam controlar e marcar todos os tipos de invasão de território que estava tendo. Sim. E poder utilizar esse tipo de material para entrar com uma ação no governo, por exemplo, para pedir ajuda, né? Pedir o suporte do monitoramento dessa área, dessas regiões de floresta no Peru, porque a gente sabe que o Brasil é extremamente, assim, privilegiado em relação a sistemas de monitoramento de tudo que você quiser, né? Seja da parte de desmatamento, a gente tem, começando pelo nacional, né? A gente tem o PRODES, o DT, e também a gente tem outras ONGs também trabalhando com parte de mapeamento de mudança de uso. A gente tem o programa Brasil Mais, né, com a Polícia Federal, que também tem, assim, números gigantes, né? Eu acho que eles arrecadaram, se eu não me engano, mais de 10 ou 9 bilhões em multas, né? Apreendimento de bens. Então, assim, o Brasil é extremamente privilegiado com vários sistemas, né, que complementam um outro. Mas eu acho que nesse caso o NICFI, ele ajudou muito, principalmente no desenvolvimento de outros países que não têm tanto privilégio e tanta capacidade técnica pessoal que nem o Brasil tem, né? Perfeito. Só para nossa audiência saber o que é, o NICFI é o Programa de Dados de Satélite de Iniciativa Internacional para Clima e Florestas, financiado pelo governo da Noruega. É um acordo com a Planet, são mosaicos que estão disponíveis, mosaicos mensais, enfim, tem variações, e você pode ter os dados em RGB e ter os dados também em visível e NIR, para você trabalhar com modelagens. E com os dados Planet, não são os 3 metros, é 4,77, mas é sensacional, é sensacional. Eu queria ter tido esse mosaico na minha época de doutorado, porque eu lembro que quando eu trabalhei com a parte de degradação, né, mas principalmente de efeito de borda, eu estava usando as imagens do Landsat, que foram muito boas, mas que eu não consegui verificar isso nas imagens. Então, eu conseguia ver um efeito de borda, né, da borda para o centro do fragmento, decréscimo de biomassa, da diversidade de espécies, da altura e tudo mais, mas na imagem foi extremamente difícil fazer
essa relação, né? Então, enfim, a correlação foi muito baixa. Mas, enfim, agora talvez acho que se eu tirar umas férias, poderia voltar e refazer todos os dados, rever os dados, incluir os dados Planet para ver se eu consigo enxergar melhor. Eu acho graça quando eu ouço vocês falando disso, vocês que são bem mais novos do que eu. Eu me lembro, na minha época, para a gente trabalhar, a gente só tinha imagem se a gente comprasse, né? Então, assim, quando surgia uma imagem, era uma disputa, os amigos compartilhavam, era quase uma formação de quadrilha mesmo. Cara, comprei uma imagem, aí pronto, aquilo circulava, todo mundo fazia cópia, fazia-se um monte de trabalhos científicos, que era o que tinha, né? Mas eu não tenho dado de campo, se vira, né? A gente vai juntando as coisas para poder conseguir, porque era uma dificuldade. Hoje em dia, a gente tem esse tipo de privilégio, né, Gustavo? Não, total. Bom, pode continuar. E a importância disso, né, gente? Quando a gente fala de estimativa de biomassa, de mapeamento de degradação, todas essas metodologias foram criadas por cientistas que estão trabalhando nisso há décadas, né? Com imagens do Landsat, só recentemente com o Sentinel. Então, a gente deve muito a esses programas públicos também, porque tudo que a gente foi construindo, que a gente tem hoje em dia de desenvolvimento, é por conta de cientistas que trabalharam nessas imagens há muitos anos, né? Com certeza. E eu tive a oportunidade de ver isso acontecer, porque eu sou da segunda geração de sensoriamento remoto, né? Eu sou orientando da primeira geração. A primeira geração é a primeira turma do INPE, que foi fazer mestrado quando teve o lançamento do Landsat 1, em 72. E eu fui orientando do Paulo Menezes, que é dessa turma, né? Essa moçada que já está aposentando, ou já se aposentou, o Paulo, por exemplo, hoje só joga tênis, né? Não faz mais nada de sensoriamento remoto. Está bem, mas ele hoje curte a vida, enfim, já contribuiu muito, né? Total. Tá ótimo, né? Da contribuição que foi feita. Mas Daqui a pouco sou eu. Daqui a pouco sou eu, estou me retirando. Eu acho que isso reflete, né, alguma das características da nossa área. Uma delas é ser muito nova, né, dentro da ciência, né? Geotecnologias em si, acho que só foi ser separada como uma ciência mesmo, né? Ali nos anos 70, anos 60, né? Então, e reflete também essa disponibilidade dos produtos e dos métodos. Então, no primeiro momento, a gente ainda estava muito na raiz da coisa, né? Tanto que os produtos moldes ser ready to use era uma coisa assim, né? Uma puta novidade que hoje para a gente é muito mais tranquilo, né? São coisas que já estão consolidadas em termos de literatura, então não tem muito o que ficar remexendo ali. Eu acho que o legal é a gente entender essa evolução, e para nós, enquanto geógrafos, né, que está totalmente ligado com o crescimento do meio técnico-científico, informacional, é entender que agora a gente está numa outra fase, né, de refinamento e aplicação desses dados junto com todo esse aparato tecnológico de inteligência artificial, né, o próprio barateamento de hardware, né, que possibilita também, por exemplo, do armazenamento, que possibilita a Planet criar essa infinidade, esse leque gigantesco de datasets, né, de mosaicos. Um mosaico desse, né, no projeto onde eu trabalho, a cada ano a gente faz o download, né, desses arquivos em hard disk mesmo para o cliente, e isso é extremamente pesado, sabe? São HDs de 10 tera e assim, coisa de 4, 5 HDs para você armazenar o ano inteiro de mosaico. Então, e isso com o barateamento dessas questões de hardware, armazenamento, computação em nuvem, permite com que você sirva isso, né, disponibilize para os usuários como um serviço, e agiliza muito a nossa vida. Então você não necessariamente você precisa pegar aquele arquivo e fazer o download, você consome aquilo como um WMS, alguma coisa nesse sentido, que não onera a sua máquina. Então a gente está nessa fase de pegar toda essa massa de dados e extrair alguma informação mais refinada, né? Aplicar ali inteligência geográfica naqueles dados e conseguir extrair, por exemplo, um produto de biomassa. Eu lembro que antes do Diligence tinha o Biomass Proxy também, né, da Planet. Então, assim, as coisas vão evoluindo nesse sentido. É muito bom a gente
estar nesses momentos, né? Por exemplo, o professor estava no início ali da coisa, a gente já está um pouquinho mais no meio. Sensoriamento remoto a lenha, né? Pinta a imagem na mão, né? Exato, então, assim, a primeira imagem de Marte foi pintada à mão, né? Os caras fatiaram a matriz e saíram pintando. Então, assim, é muito interessante. É muito interessante a gente enxergar essa evolução, né? E mais do que isso, o nosso trabalho, até o trabalho da Flávia também, como essa tradução desses conceitos mais complexos, é uma divulgação científica, né? E a gente divulgar e capacitar cada vez mais pessoas para entrarem nesse mundo também e nos ajudar a andar nesse caminho cada vez mais rápido, nesse caminho da evolução aí, dentro da ciência. E é isso, gente. Eu acho que agora o nosso papel é fazer essa tradução, né? E estando no mercado privado, eu acho essencial. Como eu estava falando, a gente tem um número crescente dessas ESGs, né? Seja de forma voluntária, ou seja, as questões regulatórias mesmo, né? Tem uma nova diretriz que acho que é Relatório de Sustentabilidade Corporativa da União Europeia, não é a UDR, é uma outra. Ela vai afetar em torno de 50 mil empresas na Europa e mais de 10 mil empresas fora da União Europeia a partir desse ano. Então, você tem uma regulamentação ou um framework voluntário em que as empresas precisam relatar os impactos das atividades dela no meio ambiente de forma geral. Elas têm que, por exemplo, mensurar os impactos na floresta, mas a questão de contaminação de água, expansão de atividade, a questão de diminuição de chuva, a questão de mapear as dependências daquela atividade que a empresa faz. Por exemplo, se ela trabalha com agricultura, ela precisa mapear as dependências desse serviço de agricultura com água, com floresta, para ter um microclima um pouco melhor para aquela atividade agrícola. Então, são relatórios que têm surgido no setor comercial e que muitas empresas elas vão ser obrigadas, né, a estarem se adaptando, como a nova regulamentação de desmatamento livre, né, das commodities, mas também voluntárias, porque tem eu acho que não só pelas regulamentações, mas tem um movimento do mercado, independente da razão, né? Não julgo que é a razão, mas tem um movimento do mercado de estar se adaptando a esses tipos de frameworks, né? Para a própria sobrevivência e também para outros fins. Sim. Mas é muito interessante isso quando você diz em relação dessa mudança, né? Dessa evolução tecnológica de você fazer, por exemplo, processamentos na nuvem, né? Como existem vários programas por aí, Google Earth Engine, tem o CEPOL, tem diversos. E como essas empresas podem estar utilizando essas plataformas também para gerar esse tipo de informação. Então, a gente sabe que muitas vezes o ESG, eles medem, eles têm os relatórios tudo em forma de Excel, né? Eles têm um número e é isso. Só que como você vai operacionalizar isso, né? Como que você vai ter uma distribuição global? Porque uma empresa, uma grande commodity, ela não tem um impacto só na onde ela está, né? Ela tem um impacto da cadeia de suprimento delas, né? Ela precisa ir mapeando tudo isso, né? Da onde que sai o transporte, da onde que vem esse tipo de commodity, quem plantou, precisou desmatar para plantar? Não precisou desmatar. Conseguiu plantar algum tipo de floresta para melhorar a questão de microclima naquela região? Quem está transportando? Como que está transportando? Que tipo de combustível que está usando? Então, tudo isso é possível que você consiga extrair pelo menos variáveis indiretas que possam estimar esse tipo de impacto. Então, ter essa junção, essa colaboração da ciência, do setor privado, com grandes empresas que fazem esses tipos de relatório, consultorias, é essencial, porque você vai fazer realmente uma análise sistemática e totalmente automatizada. E quanto mais rápida, melhores resultados a gente vai ter, com melhores estimativas, com mais acurácia, que vai ajudar muitos países, por exemplo, empresas também a estarem cumprindo esses tipos de acordo, né? Perfeito. Flávia, para a gente encerrar, eu queria que você desse conselhos. O que você... Se alguém chegasse para você hoje e dissesse, olha, eu quero ser um profissional de sensoriamento remoto bem-sucedido como você, como é que eu faço? O que eu preciso fazer? Acho que essa foi a pergunta mais difícil de agora, por enquanto. Não, realmente é difícil, mas eu acho que, assim, a gente tem que
Assim, perseverança, obviamente, né? A gente tem que ter bastante motivação, né? A gente tem que trabalhar bastante, mas entender também um pouco que muitos de nós somos privilegiados, né? Onde a gente chegou, teve uma carga de privilégio, de sorte, mas também de muito trabalho duro, né? Porque ninguém chega num lugar só com privilégio, né? Assim, a gente precisa ter esse do trabalho duro. Mas eu acho que hoje, trabalhando um pouco mais sendo cientista, trabalhando dentro da indústria, eu realmente olharia o que a gente tem no mercado hoje que pode ser resolvido, não resolvido, mas ajudado em relação, dando suporte através do assessoramento remoto, né? Então, entender, porque às vezes a gente vai muito na vibe, né? Assim como mestrado e doutorado, eu já vi tanto amigo meu falando, fazer mestrado, não consegui emprego, vou fazer doutorado. Então, acaba se frustrando um pouco, né? Porque a academia é uma coisa totalmente diferente do setor privado, Sim. né? Tem como juntar? Tem, mas eu acho que, primeiro, entender, né? O que você quer fazer? Você gosta do que você faz? Porque a questão do assessoramento remoto é muito gigante, né? Você tem as pessoas que trabalham, como você disse, né? Você tem o IT que está fazendo todo o desenvolvimento, o script, digamos, vamos falar da questão de biomassa, né? De carbono. Você tem a pessoa que está fazendo todo o script, aí você tem uma outra pessoa responsável pelo sampling, de como fazer o modelo, você tem a pessoa responsável pelo processamento de LiDAR, você tem as pessoas responsáveis pelo processamento de radar, a pessoa que tem uma visão mais, assim, ecológica, né? Da questão de estrutura, do bioma, né? Justamente. E aí você tem a pessoa que está lá fazendo as fórmulas, as equações volumétricas, você tem a pessoa que precisa traduzir isso em políticas públicas, né? Quando a União Europeia ou quando o Brasil aprova alguma lei, ou como a gente está vendo agora a questão do mercado regulado de carbono no Brasil, que está em discussão no Congresso, a gente precisa botar essa questão da ciência dentro dessas políticas públicas. Então, quando você for pensar, eu quero fazer assessoramento remoto, eu acho que seria interessante você pensar nessa perspectiva. O que hoje a gente precisa, né? O que a gente está precisando resolver hoje? Onde que eu posso estar contribuindo nesse sentido, seja para a questão de pesquisa, para políticas públicas ou para suporte de regulamentações voluntárias ou mandatórias dentro do setor privado, né? Como que eu posso ajudar uma empresa, por exemplo, a ser mais sustentável, a reduzir as emissões? Até eu acho que pensar um pouco assim, não ir na vibe do tipo, vou fazer, mas refletir um pouco, né? Porque são diferentes áreas que a gente pode ter dentro do censuramento remoto. Mas também, gente, pensar na questão do seu próprio espaço, né? De entender se você tá, digamos assim, você está aberto a trabalhar com uma comunidade super diversa, que é o censuramento remoto, né? Entender diversidade não só na questão de diferentes formações técnicas, mas também saber trabalhar com o público, por exemplo, como que eu vou explicar para minha mãe o que é mudança climática, né? Como que eu vou falar para minha mãe, olha, mãe, esse tipo de comportamento é interessante por conta disso. Se eu falar, mãe, o Brasil está lançando o plano de transição ecológica, o que afeta isso na minha vida? Eu vou para a minha hidroginástica, eu vou para a igreja, eu vou ver minhas amigas, eu vou passear, o que isso está, o que eu posso fazer, sabe? Mas de principalmente ver qual que vai ser o impacto do seu trabalho. Eu acho que eu tenho uma amiga muito, muito, muito próxima, e ela sempre está nessas bancas de doutorado, ela sempre pergunta no final, tá? E o que isso vai adicionar para a sociedade que você criou, né? Então, eu acho que a gente deveria fazer o pensamento contrário. Você quer trabalhar na assessoramento remoto? Maravilha. O que isso vai contribuir para a sociedade? Porque eu acho que a gente precisa, a gente tem excelentes cientistas, a gente tem excelentes empresários, mas a gente está precisando fazer essa ponte, né? Como que a gente pode trabalhar junto, né, para desenvolver? Porque não adianta pensar só em política pública ou só no setor privado. A gente precisa trabalhar em conjunto, como vocês disseram, a gente está tendo recordes de calor, de desastres ambientais, de desastres sociais, né? Quando a gente pensa na questão da imigração climática, dentro da Europa as coisas estão pegando fogo, literalmente. Então, qual que vai ser a sua contribuição para a sociedade? E aí, através disso, você pensa, bom, eu quero trabalhar com assessoramento remoto, mas qual vai ser a minha contribuição? E aí vai, aperta a primeira marcha e vai na segunda, terceira, acelera. Porque vale muito a pena, né? Vale muito a pena. E assim, Sim. é muito interessante ver o quanto isso impacta. Fora da Planet, eu também trabalho com diversidade e inclusão, né? Eu faço parte de grupos, eu acho os nomes excelentes. Ladies of Landsat, a gente tem Sisters of Stars, a gente tem Dames of Drones, a gente tem Women of Wavelets, aí eu também faço parte da Women in Copernicus. Então,
para ver assim como que a nossa comunidade científica pode impactar a vida de cada pessoa, né? De trazer essa perspectiva do Brasil dentro de discussões na União Europeia, do Parlamento americano. Tá, a gente quer criar esse tipo de lei, regulamentação, porque o que eu mais vejo, gente, é ir em Congresso Internacional e ter lá uma sessão, como resolver o problema da Amazônia. E você vai ver, vão ser 3 pessoas que nunca pisaram na Amazônia, ou que não trabalham na Amazônia. Então, é meio que um colonialismo científico que a gente está vivendo, né? Então, importante pensar nisso também, né? Como que você traduz, como que você inclui essa comunidade. Eu tento fazer isso na perspectiva global, né? Trazendo esse conhecimento local, mas como que você pode influenciar, qual que é a sua motivação dentro da sua comunidade para melhorar a vida das pessoas dentro da sua comunidade, né? Eu acho que começar desse ponto, sabe? Quais são os desafios, qual que é a minha contribuição, e aí pensar, bom, nesse caso eu vou focar nesse tratamento remoto para isso, para aquilo, e acho que falta um pouco a gente voltar um pouquinho e pensar nesse contexto mais geral e ver onde que a gente pode estar ajudando. Comunicação científica, quero ser uma comunicadora científica, quero saber traduzir isso, né, para as pessoas que não têm esse conhecimento. Então, eu acho que eu iria muito mais nessa linha. Então, pensar no que você quer contribuir e depois, enfim. E aí é muito contato, muito network, né, gente? A gente tem que estar aberto a aprender, às vezes passa um pouco do horário de trabalho, né? Enfim, acho que acaba acontecendo quando a gente está muito motivada. Mas, assim, se conectar com as pessoas e a gente, como cientistas também, que estão numa posição XY, está aberta para acolher essas pessoas que estão iniciando, né? Para mostrar o caminho, para aprender com eles também, ter essa troca, né? E acho que é isso. Eu poderia falar aqui mais 1 hora sobre isso, mas... Só sobre esse tema, né? Então não foi a pergunta mais difícil. Tá vendo? No final das contas foi tranquilo. Eu penso muito nisso, sabe, Flávia? Eu estava conversando com um amigo, eu sou associado 4, né? E daqui a 2 anos eu vou a titular, e estava conversando com um amigo que é titular já há algum tempo. Nós fizemos doutorado na mesma época, só que eu fui para a iniciativa privada, ele foi para a universidade pública, e eu voltei 10 anos depois. Então tem esse gap aí. E a gente conversando e falando, cara, e aí? O que você está pensando em termos de futuro? Tanto eu como ele, cara, vamos focar no PIBIC, vamos focar na graduação, vamos focar na moçadinha, porque aí é que está o grande barato para a gente poder criar uma cultura e divulgar isso daí. Orientar doutorado é sensacional. Eu sou orientador do Gustavo. É maravilhoso. Você praticamente não vê o que o cara está fazendo, é de uma eficiência enorme, já chega com tudo pronto. Perfeito. Mas o legal é você fazer essa lapidação inicial dessas pedras brutas, sabe? Para que elas cheguem no mercado e se destaquem. Eu fico muito feliz, eu gosto muito dessas iniciativas que você citou, mas uma em especial eu tenho um carinho enorme, porque na pandemia eu tive a oportunidade de dar aula via Facebook, que são as Meninas da GEL. As Meninas da GEL, da Tati Pará. Excepcional. Isso. Exato. Então, assim, eu acho muito bacana. Ela, inclusive, me chamou para ser a menina da GEL na UNB, eu topo, sem nenhum problema. Claro que eu preciso de uma representação feminina, porque uma menina da GEL com a barba branca dessa é no mínimo um pouco estranho, né? Mas é isso, é o que você disse, professor. A gente precisa estar fazendo essas conexões, né? A Tati faz um trabalho excepcional. Então, assim, juntar a Ladies of Landsat com as meninas da GEL, com a Geoticas também, que a gente tem um grupo do Shimaps na parte mais da parte da Ásia. Então, realmente juntar, né, gente? Para a gente entender como a gente pode ajudar um pouquinho nesse quebra-cabeça aí das mudanças climáticas, de tudo que afeta, né? Fazer parte, né? Com muita inclusão e com muito resultado legal, né? Total. E fusão de dados, né, gente? Vamos fazer fusão de dados, que é o que a gente precisa. É a chave. É a chave, usar todos os tipos de dados que a gente tem. Exato. Não dá para pegar só o Jedi e dizer, legal. Não, a gente precisa integrar as coisas e é por aí. Flávio, eu queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade, esse papo sensacional. A gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas, mas a gente criou uma expectativa para essa nova temporada de não passar muito dos 30 minutos, né? E as pessoas gostaram. Eu acho que a gente estava enchendo muito o saco delas, falando muito, sabe? Então, eu sou muito prolixo, se deixar eu também falo um monte. Mas eu queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente.
sobre Planet, dataset de carbono e tantos temas legais. Tá? Queria te agradecer imensamente, desejar todo o sucesso do mundo no seu podcast, na sua carreira, e conte com a gente para o que você precisar também, tá bom? Obrigada a vocês, de verdade. Acho que foi uma honra estar aqui e eu sempre acompanho vocês. E é isso, gente. Se quiserem bater mais papo, a gente bate papo no offline também. Muita coisa a gente não falou de Tanager, a gente não falou de outras coisas bacanas. Deixa para uma próxima vez, talvez, um papo offline que a gente possa incluir e aprofundar um pouco mais. Outro episódio, com certeza. Se você topar, a gente está dentro também. Maravilha. Eu acho que foi maravilhoso aqui, inclusive está aberto o convite aí para quando você quiser voltar para falar de qualquer coisa, não precisa ser necessariamente de produtos e sistemas sensores Planet, né? Pode ser de carreira também. E se você quiser, deixa aí para o pessoal também as suas redes, né? Onde o pessoal te encontra e tal, que eu acho que é importante, que às vezes fica alguma dúvida, né? E eles podem ir diretamente a você. Não, com certeza. Eu vou deixar com vocês o link e fique à vontade para entrar em contato. Eu faço muita mentoria individual com novos pesquisadores que querem avançar na carreira, então eu estou super aberta para ajudar o pessoal aí a entender um pouco mais desse fantástico mundo, fascinante mundo do sensoramento remoto, né? Com certeza. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.